Eu quero convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta em João capítulo 4, do verso 1 até o verso 35, 36. Eu vou estar citando alguns versículos desse texto, pontuando pela manhã pela manhã eu vou dar um olhar sobre o texto, e à noite vou dar um segundo olhar sobre o texto. Então essa é uma mensagem em duas partes. Você vai ouvir uma parte agora e o restante à noite, né? Então convido você a ficar com esse pano de fundo desse encontro. A Bíblia, eu gosto muito de pensar nos encontros que a Bíblia relata. A Bíblia é um livro cheio de encontros. Tanto no Antigo Testamento, né, nós vimos, por exemplo, semana passada, o encontro de Jacó com Deus, né? Um encontro que marcou a vida dele, que mudou a vida dele, que o abençoou, enfim. E nós podemos nos lembrar no Novo Testamento de vários encontros. Por exemplo, o dia que Jesus encontrou Zaqueu. Foi um encontro que mudou a vida de Zaqueu. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados, resolveu indenizar aqueles que ele havia prejudicado, devolver o que havia cobrado injustamente. Vimos o encontro do centurião romano com Jesus, e como aquilo também foi profundo. Aquele encontro mudou a vida não só do centurião, como também do servo dele que estava doente, estava morrendo, foi curado. O encontro de Jesus com Jairo mudou a vida de Jairo, mudou a vida da filha de Jairo que tinha morrido. Ela voltou à vida porque Jesus mudou a vida daquela família. Podemos falar do encontro de Jesus com Bartimeu. Bartimeu nem era capaz de ver Jesus, mas só de ouvir falar de Jesus, ele já creu nele. E naquele dia que Jesus o encontra e diz: o que queres que eu faça? Eu quero ver. Bem, então você vai ver agora, abre os olhos e veja. E aquele encontro mudou a vida de Bartimeu também. E podemos falar de vários outros encontros que foram transformadores, que mudaram a vida de alguém. E hoje a gente vai falar de um encontro também transformador, que mudou a vida de uma mulher, mas não só dela. Nós vamos ver que mudou a vida de muitas pessoas que foram impactadas pelo testemunho e pela mudança que houve na vida daquela mulher. Essa mulher samaritana, o encontro dela é narrado em João capítulo 4, a partir do verso 1, e eu quero então pontuar algumas coisas, quero colocar um olhar sobre esse texto, trazendo algumas implicações para nós nessa manhã. O primeiro delas é que essa mulher tinha uma sede espiritual, essa mulher tinha um vazio. Talvez a melhor expressão para descrever essa mulher estava desidratada espiritualmente. Sede. Essa mulher já tinha bebido de muitas fontes. Essa mulher já tinha buscado saciar sua sede em muitos lugares, como é nos dias atuais. Nos dias atuais, as pessoas continuam com sede, continuam com a sua alma desidratada, e elas tentam hidratar sua alma com o quê? Com bebida, com drogas, com divertimento, com entretenimento, com promiscuidade, enfim, elas buscam alguma coisa para saciar uma sede, um vazio que está ali batendo na porta, que está ali inquietando, incomodando aquela pessoa. E aí ela busca uma forma de se entorpecer, de esquecer aquele vazio com alguma coisa, com algum remédio, com alguma droga, com alguma atitude, seja comprando algo, consumindo algo, fazendo algo, porque ela tem um vazio interior. E meus irmãos, nós cremos que dentro de cada ser humano há um vazio, que era o tamanho de Jesus. Há um vazio em cada ser humano que só Deus pode preencher. E se você ficar buscando preencher esse vazio com outras coisas, vai ser uma busca insaciável. Sempre vai estar faltando algo. E essa mulher, o texto nos mostra que ela já tinha tentado satisfazer a sua alma com algumas coisas. Por exemplo, essa mulher tinha tentado satisfazer a sua alma com amizades. Essa mulher, o texto vai nos mostrar que essa mulher era uma mulher solitária. E ela era solitária por quê? Porque ela já tinha se desapontado com as pessoas. Ela já tinha sido incompreendida, julgada, mal falada. Essa mulher era uma mulher que já não tinha mais amigos. Olha o que o texto fala sobre essa mulher. Havia ali, verso 6 e 7. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço.
Isso por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Meus irmãos, há aqui alguns detalhes ocultos no texto que dizem, que nos levam a crer que essa mulher era uma mulher solitária. Primeiro, na cultura hebraica da época, as mulheres iam buscar água, mas nunca sozinhas. Elas iam com mais pessoas, elas iam com outras mulheres, elas iam com seus filhos. Elas não iam sozinhas buscar água, até porque era algo perigoso uma mulher andar sozinha. Podia ser violentada, roubada, mexida, provocada, enfim. Então, mulheres não saíam sozinhas. Tanto é que nós encontramos vários relatos bíblicos de mulheres ali acompanhadas, porque não era uma prática ir sozinha. Outra coisa, as mulheres iam buscar água, normalmente no começo do dia, para fazer o almoço, para fazer as tarefas do dia. Ninguém ia buscar água ao meio-dia. Por quê? Quem já esteve na Palestina sabe, nas terras de Israel, é um calor insuportável ao meio-dia, é um sol que ninguém aguenta. Por que uma mulher vai buscar água sozinha ao meio-dia? Porque é alguém que já estava não só com o vaso vazio, mas com a alma vazia. Ela não tinha mais amigas, não tinha mais companhia. Ela queria ir no horário que ninguém estava no poço, para que ninguém a visse, para que ela não tivesse que falar com ninguém, explicar nada para ninguém, prestar contas para ninguém. Então ela vai no horário que o poço estava vazio, meio-dia, sol a pico, 45 graus. Ela vai buscar água. Um vaso vazio que reflete uma alma vazia, um coração vazio. Uma pessoa que não tinha com quem ir buscar água. Possivelmente essa mulher estava cansada e frustrada, porque ela já tinha tido 5 casamentos. Mesmo nos dias atuais, de muito liberalismo e compreensão, alguém que teve 5 casamentos já ouviu muita coisa. Alguém que já teve 5 casamentos já ouviu muito comentário, já ouviu muita crítica, já ouviu, enfim, muita coisa. Imagina nos tempos bíblicos, alguém com 5 casamentos era alguém que já tinha ouvido muita coisa. Então aquela mulher tinha entendido que ela não tinha mais amigos. Uma mulher solitária, sozinha, vaso vazio, coração vazio, alma vazia. Meus irmãos, é muito comum que pessoas nos desapontem, que pessoas nos machuquem, que pessoas nos deem caneladas. É muito comum, é da vida, é da experiência humana. Quem não passou por isso vai passar, é uma questão de tempo, é da experiência humana. Agora, o desafio nosso é entender que nós precisamos de pessoas sim, nós somos seres relacionais, mas que nenhuma amizade, por mais boa que ela seja, por mais bacana que ela seja, por mais duradoura que ela seja, ela vai satisfazer plenamente a nossa alma. Você pode ter bons amigos, mas você vai continuar tendo um vazio na sua alma, porque amizades, por mais boas que elas sejam, elas não podem satisfazer a nossa alma. E ainda há o risco de você ter muitas amizades ruins, que podem deixar feridas, sequelas, machucar você, e que você vai continuar com um vazio e ainda com uma cicatriz. Amizades são assim, elas fazem bem, mas elas também não suprem totalmente a nossa alma. Ei, deixa eu te dar um alerta, eu sou alguém que gosto de ter amizades, tenho amizades duradouras, valorizo amigos. Eu digo aqui que amigos são parte da nossa riqueza na terra, mas se você colocar todas as tuas expectativas nas amizades, lamento lhe dizer, você vai se frustrar, você vai continuar tendo um vazio, você precisa de algo a mais. As amizades não podem lhe dar tudo que você precisa, por isso que nós temos um vazio que somente Jesus pode preencher. Aquela mulher
não estava satisfeita com as suas amizades. Aquela mulher experimentou a solidão, a incompreensão, a fuga. Agora, aquela mulher também, assim como muitas pessoas nos dias atuais, não encontraram satisfação também plena no seu relacionamento conjugal, no seu casamento. Eu me lembro que quando eu era, sei lá, adolescente, eu pensei, o dia que eu casar, vai ser tudo maravilha, né? E a gente descobre que a gente casa e continua tendo perrengue, continua tendo dificuldade, continua tendo luta, continua tendo que superar, enfim. Aquela mulher teve 5 casamentos, estava já no 6º, agora nem era mais casada, agora era só ajuntada. 5 casamentos. Aquela mulher passou pela mão de muitos homens. Ela passou pela dor do abandono, no mínimo 5 vezes. Ela passou pela dor da separação, no mínimo 5 vezes. Abandono, frustração, incompreensão, dor, lamento. O casamento não era mais algo especial. Olha o que o texto diz sobre o diálogo de Jesus, né? Quando Jesus se aproxima dela, ele começa a conversar com ela, ele vai falando sobre a água viva, mas antes de ele dar água viva para aquela mulher, ele faz uma pergunta. Essa pergunta, ela é muito instigante. Olha só, olha o que disse Jesus. Disse Jesus: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus sabia que ela estava ajuntada com alguém. Jesus sabia que ela já tinha tido 5 maridos. Mas ele perguntou: por quê? Talvez porque ele queria uma resposta. Ele queria saber o que viria daquela mulher. Qual a resposta? E aqui, meus irmãos, ei, guarda isso. Jesus sempre espera a sua resposta. Toda pregação requer o quê? Uma resposta. Toda leitura bíblica requer o quê? Uma resposta. Todo estudo bíblico requer o quê? Uma resposta. Você não vem só para ouvir, você vem para responder. Qual é a tua resposta? Bem, sabe qual foi a resposta da mulher? Foi sincera. Ela disse: não tenho marido. Uma resposta corajosa. E aqui há uma lição para você e para mim. Jesus não tem problema com respostas sinceras e corajosas. Ele prefere alguém que fale a verdade, mesmo que a verdade seja dura, mesmo que a verdade seja que eu sou um pecador, que eu estou agindo errado, porque na verdade Ele pode trabalhar em nós. Na verdade Ele pode corrigir, quebrantar, mudar a nossa história, nos levar ao arrependimento. Para aquela mulher falar a verdade poderia ser constrangedor. Estou diante de um homem judeu que eu nem conheço. Eu vou falar que eu já tive, que eu não sou casada, isso pode pegar mal. Bem, a mulher disse: eu não estou preocupado, eu quero ser sincera. E Jesus, meus irmãos, Ele prefere trabalhar com aqueles que falam a verdade, do que aqueles que vivem de aparência. Jesus prefere a mulher samaritana falando a verdade, do que os fariseus que se disfarçam de boas pessoas, e que no fundo são chamados de sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas fedendo por dentro. Jesus prefere quem fala a verdade, quem confessa as suas fraquezas, quem confessa as suas dores, porque Jesus prefere que a gente responda com sinceridade. Não responda para impressionar, para causar boa impressão. Não, responda a verdade. Lembre-se que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só superabunda a graça onde há sinceridade, onde há corações quebrantados e arrependidos, onde há
veracidade. Não viva de aparência. Não viva tentando demonstrar o que você não é, o que você não vive. Mas se apresente diante de Deus com sinceridade. Amém, amém, meus irmãos? Eu sei, eu sou casado há 27 anos quase. Eu sei que casamento é bênção. Eu amo a minha esposa, eu amo ser casado. Mas eu também sei que um casamento por si só não satisfaz a alma que há em nós. Sabe, meus irmãos, nenhum cônjuge é perfeito. E muitos casais brigam e se separam porque eles esperam uma perfeição do seu cônjuge. Esperam que o seu cônjuge seja alguém que supra todas as suas carências e necessidades. Lamento, ninguém consegue fazer isso. Eu descobri que eu não preciso de um cônjuge perfeito, porque eu já tenho na minha vida um Deus perfeito, amém? Eu tenho a presença de Jesus em mim que é perfeita, e esse é o milagre da fé, é o mistério da fé, é o perfeito Deus, Jesus, o Espírito Santo, a perfeição da Trindade, habitando em mim, que sou alguém perfeito, fazendo parte da minha família, que é uma família imperfeita, mas há algo perfeito em nós, e esse algo perfeito nos faz entender e aceitar a imperfeição do meu filho, da minha filha, do meu cônjuge, da minha mãe, do meu pai, as minhas próprias. Eu não preciso de um cônjuge perfeito, de um filho perfeito, de um amigo perfeito, porque eu já tenho Jesus que é perfeito em mim, amém? Aleluia! Uou! Eu preciso de Jesus que é o perfeito. E essa mulher também, ela não encontrou satisfação nem nos amigos, nem no casamento, e tampouco na religiosidade. Aquela mulher tinha uma religiosidade, ela tinha uma religião, ela cumpria alguns rituais, ela tinha alguns locais de adoração, mas aquilo não trazia a ela satisfação. Olha o diálogo de Jesus. Olha o que ele fala para ela, capítulo 4, verso 20 a 24. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, a religiosidade daquela mulher exigia um local de adoração, exigia um lugar. A religiosidade daquela mulher colocava Deus distante, Deus não estava ao alcance dela, Deus estava num lugar distante. Mas Jesus aparece para aquela mulher e apresenta um novo caminho, uma nova perspectiva. Ele não está mais falando agora de um lugar correto, mas de um coração correto. Aleluia! Agora o foco não é mais o lugar, o endereço, o foco é o coração correto, um coração sincero, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração consagrado a Deus. E é isso, meus irmãos, que mudou a história daquela mulher. Ela entendeu que a religiosidade não era mais, não diz respeito a um ritual, a um lugar, mas diz respeito a uma pessoa, a um relacionamento. O cristianismo não é um prédio, não é um conjunto de regras e de normas. O cristianismo é uma pessoa, é Jesus se relacionando com cada um de nós, é Jesus se aproximando de nós, se revelando a nós, nos convidando a segui-lo. Isso é o cristianismo, e é isso que sacia a nossa alma. É isso que sacia a nossa alma. Através de Jesus, aquela mulher encontrou, enfim, água para satisfazer a sua alma.
aquela alma desidratada, que não encontrou satisfação nas amizades, no casamento, nos casamentos e na religiosidade, agora encontrou um homem, um judeu, que deu a ela uma água, deu a ela um sentido para a vida, um propósito e uma missão. Amém? Banda, vem para cá. Aquela mulher voltou para casa cantando: Tu és a quem a minha alma esperou. Eu encontrei alguém que me deu o que nenhum amigo foi capaz de me dar. Eu encontrei alguém que me deu o que nenhum marido foi capaz de me dar. Eu encontrei alguém que me deu o que nenhuma religião foi capaz de me dar. Eu encontrei a água viva. Eu encontrei um poço. Eu estava com o vaso vazio, com o coração vazio. Agora eu estou com o vaso cheio e com o coração cheio. Agora eu tenho satisfação. E ela olhou para Jesus e disse: Tu és por quem eu esperei a vida inteira. Tu és por quem eu aguardei. Tu és o Messias. A gente vai ver isso à noite. Quando Jesus dizia: Eu sou o Messias. Ele diz: Uau, eu esperei a vida inteira por você. Sim, agora eu encontrei a quem a minha alma esperou. Todo ser humano precisa encontrar o seu Salvador. Um dia eu encontrei o meu. Um dia eu encontrei o meu Salvador. Um dia o Cristo encontrou o Salvador dele. Cada uma Cláudia encontrou o Salvador dela. E o dia que nós encontramos o nosso Salvador, eu posso dizer: sim, tu és a quem a minha alma esperou.